Olá, alunos e alunas do 6º ano. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula de concordância verbal. Pega aí o seu caderno, se organiza aí na sua sala. Eu sei que hoje o dia está frio, não é? Aquela vontade de ficar debaixo do cobertor, leva o cobertor para a sala ou até mesmo no quarto e fica aí ligadinho, organizadinho, não é? Para acompanhar toda essa aula. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Bruno, que está fazendo este momento como intérprete de línguas e sinais, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é concordância verbal. Eu falei para vocês que concordância verbal tem muitas regras e, como somos adolescentes, pré-adolescentes, nós não gostamos muito, não é, de obedecer regras. É regras para isso, regra para aquilo. E aí, na língua portuguesa não é diferente, não é? Nós temos algumas regrinhas básicas que precisamos obedecer. Lembram que eu disse que as regras, às vezes, não são tão aceitas por nós, mas elas, de certa forma, nos ajudam. É assim também na língua portuguesa. Então, vamos lá. Eu vou relembrar, não é, o que é concordância verbal com vocês. Concordância verbal é a igualdade de gênero e número entre o substantivo e adjetivo, artigo, numeral, pronome, igualdade de gênero, de número e pessoa entre o verbo e sujeito. Vocês lembram que na aula anterior eu falei que substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome é uma classe gramatical? Elas estão também, não é? Sempre nas orações que formamos ou que lemos, porque às vezes estamos escrevendo, às vezes estamos lendo. E aí elas estão sempre nas orações, nos períodos, e estudamos isso quando vimos o que é morfologia, que é a estrutura da palavra. E o que é sintaxe? É a função da palavra dentro da oração ou do período. E aí agora nós estamos vendo como é que o verbo concorda dentro da oração e dos períodos. E é interessante porque ele concorda em gênero e número, não é? Com quem? Com o sujeito. Então vamos lá. Nós temos aqui este exemplo, que é 2 aviões sobrevoaram a cidade. Ali nós não temos a palavra, não é? Eles sobrevoaram, não é? Mas percebemos de imediato que é a terceira pessoa do plural, não é? Então nós temos assim, neste exemplo, o verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural também, 2 aviões. Então, eu não posso falar 2 avião. Eu tenho que falar 2 aviões sobrevoaram a cidade. Vocês percebem a concordância verbal em gênero e em número também. Então, isto é concordância verbal. Vocês percebem que existe, não é? Fica harmonioso, existe uma harmonia na pronúncia. Então, vamos lá. Neste exemplo aqui, eu detalhei por quê. Eu sei que vocês depois estarão vendo esta aula em outro momento. Vendo, revendo, lendo, relendo, não é isso? Então, diz assim, as suas 3 amigas americanas nos visitarão em dezembro. E aí nós temos ali, olha, a classe gramatical artigo, não é? No feminino plural, as. Suas, nós temos a classe gramatical pronome também, que é feminino no plural. 3, que é a classe gramatical numeral. Nós temos também amigas, que é o substantivo, e temos americanas, que é a classe gramatical adjetivo, também feminino no plural.
Então, eu destaquei para vocês que existe uma concordância verbal ali em todas as classes gramaticais e também no verbo. Por quê? Está na terceira pessoa do plural, não é? Elas visitarão em dezembro. Então, nós não vemos o elas ali, não é? As suas 3 amigas americanas nos visitarão em dezembro. Visitarão quando? Em dezembro. Não tem também esta pergunta. Essa é uma, vamos dizer assim, uma forma de perceber, não é? Nas entrelinhas, esta posição do verbo, que é a terceira pessoa do plural, não é? Fazendo esta pergunta também no meio da oração, quando estamos fazendo, percebemos também o objeto direto, o indireto, e aí é assunto para a próxima aula, para outras aulas, que estaremos aqui falando com vocês. A concordância verbal, ela pode ser verbal, não é? A concordância, ela pode ser verbal ou nominal, não é? Eu falei concordância verbal porque é a que estamos estudando, não é? Mas também, em um outro momento, será apresentado para vocês a concordância nominal. Então, ela acontece quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, como temos visto em todos os exemplos que eu tenho trazido para vocês nestas aulas. Então, nós temos mais um exemplo para a gente estar analisando. Então, vamos ver. A orquestra tocou uma valsa longa. A orquestra. Nós temos aqui sujeito, terceira pessoa do singular. Qual seria essa pessoa? Vocês sabem? As pessoas do singular, as 3 pessoas do singular é eu, tu, ele ou ela, não é? Então, ela poderia ter no lugar do nome orquestra, poderia ser ela. Ela tocou uma valsa longa, não é? E o verbo também, terceira pessoa, ela tocou. Vocês percebem aí? A orquestra tocou uma valsa longa. Não temos os S's. E aí comprova que é uma oração, não é? Concordando totalmente, não é? Em número, gênero, não é? Nós estamos aí tendo uma concordância, não é? Com o sujeito. E aí, é terceira pessoa do singular que é apresentado aqui nesta oração. Lembrando a regra geral. O verbo sempre concordará com o sujeito em número, que é singular e plural, e pessoa, que é a primeira, segunda e terceira pessoa, mesmo que este venha deslocado. Mesmo que ele não esteja ali, não é? No local que sempre vemos depois do sujeito, mesmo que ele esteja em uma outra posição dentro da frase, ele estará sempre concordando, não é? Em número e em pessoa, tá? Então, observem este exemplo. Nós nunca gostamos de você. Então, nós temos nós ali, primeira pessoa do plural. Relembrando, vocês sabem, vocês lembram, que já foi falado para vocês, acredito que sim, senão nós vamos lembrar agora as 3 pessoas do plural, não é? Nós temos nós, vós, eles. E aí, quem é a primeira pessoa do plural que eu acabei de falar? É nós, não é? E está ali na oração. Então, nós temos a primeira pessoa do plural. Nós nunca gostamos de você. Que frase é Queen? É assim que vocês falam? A frase triste? Eu não sei os termos bem assim que vocês falam, mas aí, na sala de aula, não é? No presencial, eu percebo que vocês falam algumas palavras que a professora, às vezes, não entendem. Mas vocês têm os termos objetivos de vocês. E aí eu fico observando. Essa frase, nunca gostamos de vocês. Vocês gostam de ouvir isso? Eu não gosto, não é? É tão bom quando todos gostam, não é, da gente, quando somos queridos por todos, mas também existem aquelas pessoas que não gostam da gente. Então, essa frase aqui, nós nunca gostamos de você. Quando falamos assim, falamos na primeira pessoa do plural, tá?
Vamos lá. Exemplo. Sumia na multidão a única filha do Guilherme. Eu não posso falar de Guilherme, porque tem do, não é? Então, toda vez que lermos algo, nós temos que reler novamente e falar corretamente. Então, vamos lá. Nós temos ali a palavra sumia, que é o verbo, não é? Verbo na terceira pessoa do singular. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que a terceira pessoa do singular é nós? É isso? Eu posso dizer é nós? Não. Não é nós. Por quê? Porque nós é a primeira pessoa do plural. Então, a terceira pessoa do singular, vamos lá? A primeira é eu, a segunda é tu e a terceira é ele ou ela. Ela sumia na multidão. Ela quem? A única filha do Guilherme. Então, nós temos aqui o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Lembrando, não importa a posição do verbo, a concordância é sempre feita com o núcleo dele, tá? Então, sempre vai ser feito com o núcleo dele. Concordância do verbo com o sujeito composto. É quando tem mais de um sujeito na oração. E aí, vocês já viram na aula anterior. E aí eu trouxe novamente para fixar este conteúdo. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Vamos repetir? Então, a concordância do verbo com o sujeito composto é quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará também no plural, tá? Então, vamos ver. A moto e o carro quebraram na Rua das Calçadas. Usei um exemplo de uma das ruas que tem aqui na cidade metropolitana, não é Recife. Então, o carro e a moto. E aí? Vocês conseguem identificar que os dois são sujeito? Então, nós temos aí um sujeito composto. E então, nós temos um sujeito composto antes do verbo, não é? Então, o verbo que vem depois do sujeito na ordem direta. Vocês lembram aquela ordem direta que eu falei na aula anterior e em outras aulas também? A ordem direta de construção de uma oração é sujeito, mais verbo e complemento. Então, esta é uma ordem direta de construção da oração. Então, nós temos aqui o sujeito composto antes do verbo e nós temos o verbo aqui, ó, quebraram, não é? O verbo fica no plural, por quê? Eles quebraram, tanto o carro quanto a moto, não é? Então, nós não vemos a palavrinha eles, mas quando vemos, não é? Os dois sujeitos, o sujeito composto, nós podemos, não é, fazer eles quebraram na rua das calçadas. Então, nós identificamos que é terceira pessoa do plural. Então, o verbo vem no plural. Então, você deve sempre fazer essa pergunta quando bater a dúvida na hora da construção da oração, tá? Vamos observar agora a concordância dos verbos impessoais. Então, nós vimos verbos que são pessoais e agora tem aqueles que são impessoais, tá? Que não representam uma pessoa no singular, no plural, né? Não está concordando com a pessoa do singular ou do plural. Então, nós vamos perceber agora. O verbo haver é um verbo impessoal, não é? Quando ele é empregado com o sentido de existir ou acontecer, não é? Algo aconteceu, algo, né, existe. Então, nós vamos perceber agora como é que essa concordância se dá, como esse verbo se posiciona na oração. Havia muitos jovens no auditório, não é? Havia. Né? Nós temos aqui a terceira pessoa do singular. Representa a terceira pessoa do singular é quem? Ele, né? Ou ela. Então, havia muitos jovens, mas não sabemos quem eram esses jovens.
se eram jovens pernambucanos, jovens americanos, jovens do sul do Brasil, nós não sabemos, né? Havia muitos jovens no auditório, então nós não sabemos quem é eles. Então nós estamos, né, com a terceira pessoa, o verbo havia aí está posicionado na terceira pessoa do singular. O verbo haver como auxiliar também de outros verbos, né? Quando o verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o sujeito, né? Então, vamos ver? Nesse exemplo aqui, nós temos: os cantores já haviam entrado quando o produtor chegou. E aí, nós temos aqui os cantores, não é? Quem? Eles, não é? Mais de um, porque está no plural. E aí, os cantores, terceira pessoa do plural. E aí, nós temos aqui o verbo haver, não é? Eles haviam, não é? Também não tenho eles aqui. Mas aí, lembra daquele detalhe que eu falei para vocês, que devemos sempre perguntar, não é? Perceber essa pessoa, se está no plural ou no singular, nós devemos ver, não é? Qual é a posição dessa pessoa, se é primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. E aqui nós temos a terceira pessoa do plural. Então, do verbo haver, não é? Os cantores já haviam entrado quando o produtor chegou. Então, quando você fala assim, você percebe que o verbo concorda com o sujeito, não é? O sujeito fica na terceira pessoa do plural e o verbo também, tá? Então, no segundo, nós temos o verbo fazer. O verbo fazer também é impessoal quando é empregado na indicação de tempo transcorrido ou a transcorrer. Nesses casos, como ele não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Então, nós temos aqui: já faz muitos anos que não viajo a Fortaleza. Aí vocês percebem aqui que este verbo fazer, ele fica, não é? Quando se fala de tempo, não é? Transcorrer, transcorrido. Então, ele fica no plural, não é? Então, ele está representado aí na terceira pessoa do plural, não, minha gente, do singular, não é? Já faz quem? Ele, ela, não é? Já faz muito tempo que não viaja a Fortaleza. O verbo ser, indicado ou indicando hora e distância, não é? O verbo ser, quando ele está, também é um verbo, não é? Ele é um verbo especial, porque ele se coloca em outras situações também, tá? E aí vocês verão em um outro momento. E aí, este verbo ser, indicando hora e distância, é quando o verbo ser concorda com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito, tá? Então, vamos ver? Exemplo: é 1 hora. Você pode falar assim: é 1 hora. Ou são, quando é 1 hora, você vê, não é? Que é no singular, não é? São 3 horas, não é? São 3 horas. Então, você pode usar, não é? Estas duas expressões, não é? São, não é? Em situação, vamos ver lá novamente, o verbo ser indicando hora e distância, quando o verbo ser concorda com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Então, atenção, nas indicações referentes a dia e mês, eu trouxe esse exemplo na outra aula. O verbo admite duas construções, tá? Então, vamos ver? Vamos observar agora. Então, vejam só. Hoje é dia 5 de setembro. Hoje são dia 5 de setembro. Então, você pode construir dessas duas formas, tá? Então, o sujeito é o pronome relativo que e quem. Com o pronome que, o verbo concorda apenas com o seu antecedente.
Vejam neste exemplo aqui. Fui eu que desenhei isto. Foram eles que desenharam isto. Vocês percebem que ali fui eu, e aqui nós temos primeira pessoa do singular na primeira frase, na primeira oração, e na segunda, terceira pessoa do plural. Aí vocês percebem que o verbo, não é? Ele está concordando com o sujeito, não é? E aí nós temos este pronome relativo que e pode ser quem, não é? Também. Com o pronome quem, o verbo poderá concordar com o seu antecedente ou com o próprio pronome. Neste caso, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem desenhei isto. Fui eu quem desenhou isto. Também pode ser, não é, falado desta forma, tá? Concordância com o verbo ser. Com este verbo, a concordância pode se dar tanto verbo mais sujeito, quanto verbo mais predicativo do sujeito. Então, vamos ver. O predicativo do sujeito é o termo que só existe nos predicados nominal e verbo nominal. É responsável por atribuir qualidade ou indicar estado do sujeito. E aí nós temos uma frase, não é, simples. O dia está lindo. Então, vocês percebem aí que está concordando, não é, com o estado, não é? O dia está lindo. O dia está maravilhoso, não é? Poderia ser também. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se e todos que, em determinado contexto, expressem qualidade ou estado do sujeito, como neste exemplo aqui, ó. Ela caiu da cadeira. O verbo é uma expressão, uma ação relacionada ao sujeito. Aconteceu o que com ela? Ela caiu da cadeira. Então, nós temos aqui a outra, não é, oração que diz assim, ela caiu doente. Vocês já ouviram essa expressão? Ela caiu numa doença, não é? Ela caiu doente, não é? Então, são expressões usadas. O verbo expressa um estado relacionado ao sujeito, que é a pessoa, não é? E aí, estes verbos são verbos de ligação, não é? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, né? São verbos de ligação, não é? Então, nós podemos construir frases, orações com estes verbos aí. Hora de praticarmos aquilo que estamos aprendendo nestas duas aulas. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas frases onde vocês, com o tempo aí, vocês podem praticar no seu caderno ou com a sua professora, não é? No seu momento com ela, tá? Isso aqui, como eu sempre falo, é só apenas um reforço daquilo que vocês veem diariamente com a professora de vocês. Então, nós temos, substitua as palavras ou expressões em negrito pelas que estão entre parênteses. Então, nós temos a primeira frase, que diz assim, a gente não tem ninguém. Você pode trocar a gente por nós, não é? E aqui nós temos, a fé não falta a esse povo. Acrescenta a palavra esperança, que aí ficaria um sujeito composto, não é? Então, a fé e a esperança não falta a este povo. Ou fé e esperança não falta a esse povo. E aqui na letra B nós temos uma frasezinha, não é? Da Bíblia Sagrada, que é o livro mais lido no mundo. E aí temos, sede vós o sal da terra, disse Jesus. Então, você pode trocar sede, né? Vocês, né, são, você pode colocar vocês são o sal da terra, disse Jesus. Então, na letra C, nós temos, tu não sabes o que aconteceu. Você pode trocar, vós não sabeis o que aconteceu. No segundo, nós temos, complete fazendo a devida concordância do verbo entre parênteses. E aí nós temos dois verbos em
cada uma das orações. Então, a multidão aglomerada na avenida, e aí a gente pode usar atrapalhava o trânsito ou atrapalhavam o trânsito. E aí, o que é que vocês acham? O que fica melhor? O que concorda? Não é? A multidão aí representa, está no plural, no singular, ela, não é? Terceira pessoa do singular, né? Ela, a multidão, não é? Aglomerada na avenida atrapalhava o trânsito. Letra B, livros, vírgula, apostilas, revistas, nada. Tudo, nós temos dois verbos ali, não é? Um verbo em duas posições, não é? Escapou e escaparam. Nada, se colocássemos escapou, não é? Tudo foi destruído, não é? Nada escaparam. Fica legal? O que é que vocês acham? Decidam aí. Nós temos lá no conteúdo exemplos, não é? Que vão solidificar o conhecimento aí agora. Então, na letra C, escapou, né, minha gente? Então, na letra C, o bando de meninos correu. O que é que vocês acham? Correu? Não, correram. E na letra D, nós temos só alguns meninos na sala. Só, percebam aí que alguns e meninos estão no plural. Então, não pode ser havia, não é? Nós temos que usar o verbo aqui no plural, não é? Só haviam alguns meninos na sala. Então, na sala, não é? Só haviam alguns meninos na sala. Então, nós temos aqui, não é? Um exercício para vocês estarem praticando, ok? A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês estejam bem e que venhamos ter outra oportunidade para darmos continuidade a este conteúdo e a outros que virão. Então, se preparem, não é? Todas as manhãs e esteja sendo assim, enriquecido o seu conhecimento a cada dia com essas aulas que estão sendo ministradas por todos os professores da rede. Um grande abraço, até mais! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Fala, minha benção! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais e a aula de hoje vai ser sobre uma coisa que está rolando por aí e que balança o mundo todo. Mas antes, esse é o meu sinal, me chamo Revoredo, né? E antes da gente começar, a gente vai falar um pouco, vai retomar o que a gente viu na aula anterior, tranquilo?
Na anterior a gente falou sobre o K-pop, entende? A gente falou sobre as origens, sobre como a influência da música ocidental chegou na música oriental, né? As influências, a história, falamos do ativismo, né? do grupo de K-pop, a gente falou como é que se organiza esse movimento aqui em Pernambuco, em Recife, e aí ainda a gente até teve uma apresentação aqui, né, da banda Unnamed, né, um grupo de K-pop, né, não uma banda, um grupo. E hoje a gente ainda está no ritmo asiático. Por quê? Porque as Olimpíadas, Benção, não é na Coreia, mas é no Japão. Então, tudo Ásia, continua, beleza? Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse universo dos Jogos Olímpicos, né? Esse evento que reúne milhares de atletas no mundo todo em prol de um único objetivo, que a gente vai ver mais na frente. Então a gente vai ver um pouquinho da história, a gente vai ver um pouquinho de como surge os Jogos Olímpicos, seja os Jogos Olímpicos da era antiga com os Jogos Olímpicos da era moderna, para depois a gente entrar nos símbolos olímpicos, né? Tipo, o que é que representa esses arcos interligados que simboliza a bandeira dos Jogos, né? Como ela surgiu, como é mascote. E aí a gente vai falar um pouquinho das curiosidades das Olimpíadas que estão ocorrendo em Tóquio, no Japão. E tu tá assistindo as Olimpíadas, Benção? Tá gostando? Mas antes, nas Olimpíadas do Frio, aqui em Recife, tu ficou com a medalha de bronze, de prata ou de ouro? A de bronze é só lavar os pés. Não acredito que tu foi dormir ontem só lavando os pés. Ou tu conseguiu a de prata, que é lavar o rosto? Se tu tomou um banho ontem naquele frio, tu ganhou a medalha de ouro, vice. Basta dizer aí, ó. É bom dizer que essa aula, ela vai estar aqui hoje, ao vivo, com esse momento com a gente, mas aí depois ela vai ficar no YouTube. Então corre lá no Educa Recife, referente ao 6º ano, vai lá, assiste. Se ficou algum conceito que tu não entendeu, anota, vai com o professor lá na escola, né? Porque aqui a gente é uma equipe, e aí essa equipe, tem nós aqui, os professores da escola municipal para aulas digitais, tem você aí, tem o professor da sua escola, né? E sem falar da equipe que a gente tem aqui, né? Da produção, da galera da Libras, né? Enfim, mas vamos seguir, que a aula de hoje vai estar, ó, filé demais. Inclusive, coloca lá no YouTube quando tu for. Ah, professor, eu ganhei medalha de prata, ou será que tu não foi? Nem pro pódio. Mas vai lá, coloca lá. Bom, conceituando o que é Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos é considerado o maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos também ele tem o objetivo de estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Bom, aqui a gente já traz alguns elementos extremamente importantes para a aula de hoje, né? Ele vem dizer aqui que os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do planeta. Então, a gente tem aí os Jogos Olímpicos como o maior evento do planeta, né? E aí, depois dos Jogos Olímpicos, vem a Copa do Mundo. Então, você vê que é um esporte, que é um evento grandioso, né? E muito antigo. Mas será que todo mundo curtia os Jogos Olímpicos desde o seu surgimento? Como é que ele surgiu? E como é que ele se tornou o que é hoje? Isso a gente vai ver nessa aula. E aí ele diz também que é uma competição sadia entre os povos dos 5 continentes. E aí a gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver falando dos símbolos, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa competição sadia entre todos os componentes, entre todos os competidores dos 5 continentes. Tranquilo? Vamos lá. Os Jogos Olímpicos, eles se dividem em Jogos de Inverno e os Jogos de Verão, como a gente está vendo aqui, né? Eles acontecem de 4 em 4 anos
e se divide entre os Jogos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno. A diferença de um para o outro é de 2 anos, né? Então, esses Jogos Olímpicos que estão ocorrendo em 2021, ele era para ocorrer no ano passado, mas por conta desse momento em que a gente está precisando ficar isolado, né? Ficar sem ter tendo um distanciamento social, sem ter eventos grandiosos por conta do momento que a gente está vivendo, ele ocorreu no ano seguinte. Inclusive, é a primeira vez que os Jogos Olímpicos é adiado. Ele já foi interrompido, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E por que ele foi interrompido, a gente vai ver também, tranquilo? Mas já fica aí que os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, de 2021, ele era para ocorrer em 2020. Inclusive, toda a estrutura de Tóquio, ela ainda está para 2020. As medalhas estão para 2020. Tudo que a gente vê ainda é dos Jogos de 2020, mesmo a gente estando em 2021. A gente também tem os Jogos Olímpicos e os Jogos Paraolímpicos, né? Temos aqui, como eu trago aqui, né, os Jogos Paralímpicos. Eles também são separados entre Jogos de Verão e os Jogos de Inverno. E ele é destinado a atletas com deficiência. Então, a gente tem a questão dos Jogos Olímpicos, né? E a gente tem a questão dos Jogos Paralímpicos, que é justamente tentar trazer essa inclusão através do esporte, né? E aí a gente traz a inclusão e lembra atleta com deficiência. Lembra que na aula retrasada eu trouxe um conceito que não foi, que já estava em desuso. Então não é pessoa portador de deficiência, né? É pessoa com deficiência porque a pessoa vem em primeiro lugar. E o portador, quem porta alguma coisa. Eu estou portando passador de slide, soltei e não porto mais. Tranquilo? É bom ficar atento a essas questões. E as origens? Como é que surgem os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, eles surgem justamente há 2.500 anos atrás, antes de Cristo. E aí ele surge justamente por Hércules, o herói Hércules, né? Que ele faz esses jogos em homenagem ao seu pai. Quem é o pai? Zeus, né? Então, esses jogos, de acordo com a mitologia grega, Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 anos antes de Cristo, em homenagem ao seu pai Zeus, né? E aí você vai ver que, de acordo com essa mitologia grega, vai fazer com que lá na frente os Jogos Olímpicos ele entre em declínio e posteriormente a exclusão dele por séculos, né? Justamente por conta dessa mitologia em volta dos Jogos Olímpicos, né? Mas a gente viu que os Jogos Olímpicos eles surgem 2.500 anos antes de Cristo, mas a forma como a gente começa a visualizar ele é em 776 antes de Cristo, né? Como a gente vai ver aqui. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. E é bom entender que naquela época a gente não tinha a forma de premiação como a gente tem hoje, né? Naquela época a gente não tinha essa questão das medalhas, né? de bronze, de prata, enfim. E aí a gente passa e dá um salto um pouco maior com relação a isso, mas foi extremamente importante naquela época do início, em que a Grécia ela vivia em constantes brigas dentro do seu próprio território, né? E aí foi necessário, para você ver que aí a gente já tem a importância dos Jogos Olímpicos, né? Que os Jogos Olímpicos ele foi criado justamente para unir os atletas
unir os jovens, unir os atletas do mundo todo. E aqui a gente vê que na época os reis de Ilha, de Esparta e de Pisa, eles aliaram-se para que durante os jogos houvesse uma trégua sagrada em toda a Grécia. Então, vê só o quão importante é esse evento, né? Então, a gente tem aí essas disputas, né, entre esses três reinos lá, Esparta, Pisa e Ilha, e eles se juntaram e assim, ó, durante os jogos a gente vai dar uma trégua, né, sem briga, sem nada, justamente para acontecer esses jogos. Coisa que não ocorreu nos jogos que a gente já vai ver da era moderna, né? Porque a gente tem os jogos da era antiga, que é justamente todo esse contexto que eu estou falando aqui, histórico, em que os atletas eles se uniam em prol de um único objetivo, e aí naquela época eles conseguiram fazer com que esses três reinos ele desse uma trégua para que os eventos ocorressem. Coisa que não ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra, onde os jogos eles foram cancelados mesmo. Então, a única vez que os jogos foi cancelado da era moderna foi na guerra, né? Nas guerras mundiais. E agora a gente tem o adiamento por conta do coronavírus, né? Esses jogos eles entraram em declínio quando Roma dominou a Grécia. Ou seja, a gente já vai começar a ver que, por exemplo, quando Roma domina a Grécia, esse evento ele começa a entrar em declínio, vai caindo, até quando o seu imperador, né, por volta de 393 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio I declarou que todas as práticas e cultos pagãos seriam eliminados. Ou seja, esse imperador romano, ele se converteu ao catolicismo, e aí, pela mitologia grega, pelos Jogos Olímpicos, eles ser um evento onde foi criado para cultuar outros deuses, Zeus, enfim, outros deuses do Olimpo, né? Ele passa até esse declínio quando Roma domina a Grécia, e aí, por volta de 393 depois de Cristo, ele começa a entrar em declínio. E aí, o seu sucessor, Teodósio II, que a gente vai ver agora, por volta de 426 depois de Cristo, ele suspendeu e ordenou a destruição de todos os templos gregos, ou seja, ficou eliminado os Jogos Olímpicos, ou seja, não existe mais. Tranquilo? Então a gente vai ter aí um recesso gigante de 1.500 anos sem Jogos Olímpicos. Então é muita coisa, né? É muito tempo para a gente ficar sem esse evento que une todos os atletas, une não só os atletas, mas une os telespectadores do mundo todo. Tranquilo? E aí, depois de séculos sem Jogos Olímpicos, a gente tem... mas antes da gente chegar nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, é bom a gente entender essa questão de como eram esses esportes. Será que a gente tinha a mesma quantidade de esporte que a gente tem hoje? Será que não? Será que a gente... Mas quais eram os esportes que ocorriam? Bom, começou com a corrida. Era uma corrida, e aí de 4 em 4 anos também eles faziam isso. E posteriormente, a gente foram introduzindo outros esportes, como o boxe, depois o pentatlo, né? O pentatlo aí ele engloba
várias modalidades em uma só, como vocês vão ver aí na tela. Tem o hipismo, que é o cavalo, tem a luta, né, que é a esgrima, que na época era a luta mesmo, tem o tiro, tem a natação e tem a corrida. Então a gente vai ter o hipismo, a luta, o tiro, a natação e a corrida em um único esporte, né? Inclusive a gente tem aí atletas pernambucanos que se destacaram nessa prova em Olimpíadas passadas. E aí também temos a luta livre, a luta olímpica, e aí a gente tem todo esse conjunto de esportes inicialmente, né? E aí a gente tinha esses esportes quando o imperador de Roma, ele domina Roma, se converte para o catolicismo, começa a entrar em declínio esse evento. O seu sucessor, ele chega e acaba com tudo, e depois com os temporais, com terremotos, com tudo, foi tudo esquecido, entrado em esquecimento, porque destruíram tudo. Mas quem inventou os Jogos Olímpicos da Era Moderna? Quem? Tu sabe? Sabe não? Vou te contar agora. Bom, os Jogos Olímpicos, ele passa 1.500 anos nas intocas, ou seja, acabou os Jogos. E aí chega um carinha que se chama Pierre de Coubertin, né? Ele é o idealizador dos Jogos Olímpicos modernos. E aí os povos chamavam eles do Barão de Coubertin, né? Esse cidadão aí, mesmo sem ter chutado uma bola no gol, mesmo sem ter corrido 100 metros, mesmo sem ter participado de alguma outra prova das Olimpíadas, ele é considerado uma das pessoas extremamente importantes para os Jogos Olímpicos, porque foi ele que reviveu essa chama dos Jogos Olímpicos. Tranquilo? E aí ele depositou seu esforço, seu trabalho, seu empenho e até o seu dinheiro todo. Era um barão, então ele tinha muito dinheiro, mas vulga a lenda que ele morreu pobre, mas porque depositou praticamente todo o seu dinheiro nesse evento, né? Para reviver esse evento. E aí a gente começa a cultivar novamente o espírito olímpico, né? Porque ele diz que o importante é competir, e competir com dignidade, né? Então, a gente já tem aí, em 1894, a gente tem um plano de desenvolvimento que culminou na realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. E aí, a gente tem o surgimento do Comitê Olímpico Internacional, que aí vem justamente esses 5 arcos, e a gente vai falar um pouquinho dele logo após, né? Daqui para frente. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles aconteceram em 1896, em Atenas, né? Justamente para relembrar e para viver e para começar de onde eles pararam, né? Na Grécia, com participações de 14 países. O evento ele contabilizou com 241 atletas. Então, hoje em dia a gente já tem uma imensidão de atletas, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente tem para mais de 11 mil atletas. Então, é uma coisa bem grandiosa, né? Um dos mais famosos símbolos das Olimpíadas é esse símbolo aqui, né? É o arco, são 5 arcos interligados. E esses arcos, eles querem dizer que é a união dos 5 continentes, né? O azul é a Europa, o amarelo Ásia, o preto África, o verde a Oceania e o vermelho a América. Mas o Barão de Coubertin, ele diz que não é interessante você colocar e designar um continente para cada cor. Por quê? Porque essas cores aqui, elas foram pensadas, inclusive, com a bandeira branca atrás, para simbolizar a paz. Eles dizem que
pelo menos uma dessas cores, dessas 6 cores, incluindo o branco do fundo, tem em todas as bandeiras do mundo. Então a gente já tem aí, olha aí, representa a união dos 5 continentes, né, como a gente estava falando, e os anéis azul, preto, vermelho foram escolhidos, pronto, o que eu estava dizendo, por serem comuns a bandeiras dos países dos membros do Comitê Olímpico Internacional. Tranquilo? Os ícones que a gente tem, a tocha olímpica, que todo ano ela sai da Grécia com o corredor e vai até a cidade de origem, que vai ser os Jogos Olímpicos. Nós temos também os mascotes, né? Esse mascote que a gente tem aqui desse ano, ele participou por uma seleção, esse daqui é o de Tóquio 2020, vocês podem até ver Tóquio 2020 nele, porque toda a sua estrutura ainda está para 2020, mas essa ideia surge em 72, na Rússia, dos mascotes. E esse foi extremamente importante, porque foi uma seleção, e aí quem escolheu foi os alunos do ensino fundamental. Mas o que é importante para ser um esporte olímpico? Primeiramente, a popularidade, né? Esse esporte olímpico ele tem que ser praticado em vários países do mundo. Por exemplo, entre as mulheres, eles têm que ser praticados em mais de 40 países e em 3 continentes diferentes, né? Ou seja, utilizando as mesmas regras e tudo mais, né? E aí a gente vai ver outras aulas, a diferenciação entre esporte e jogo, a gente vai ter questões chaves, né? Que vai dizer que, por exemplo, o esporte ele tem que ter instituição, tem que ter regras e locais predefinidos, né? E aí tem que ser um esporte praticado em mais de 40 países e 3 continentes por mulheres e pelos homens pelo menos 75 países e em 4 continentes. Nessas modalidades a gente tem aqui nas Olimpíadas de Tóquio a gente tem a inserção de algumas modalidades, que é o skate e o surf. Nas Olimpíadas do Rio, a gente teve a inserção do rugby, né, que é um esporte olímpico parecido com o futebol americano. Tranquilo? O que muda são as regras, equipamentos e alguns outros implementos. E aí a gente tem várias outras modalidades, como badminton, basquete, boxe, ciclismo, luta olímpica, maratona aquática, a gente tem o pentatlo moderno, a gente tem o polo aquático, o remo, a gente tem triatlo, vela, vôlei de praia. Então aqui são vários desses esportes, né, que a gente não vai citar porque são milhares. E as curiosidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Japão, ele sempre nos impressiona, né? Não sei se vocês viram a abertura, mas o show que eles deram com o drone foi uma coisa belíssima de ser vista, né? Mas aí a gente tem algumas curiosidades. Por exemplo, tu sabia que os Jogos Olímpicos, como a gente assiste hoje na TV, ele surgiu em 64 em Tóquio? A primeira vez que foi transmitido os Jogos foi em 64 em Tóquio. Esse ano é em Tóquio novamente, e aí a gente vai ter algumas curiosidades que só os japoneses conseguem trazer para a gente, né? Por exemplo, transmissão online ao vivo. Os jogos eles estão sendo... não tá sem público. Então, cada atleta ele tem 5 links de um programa de teleconferência. E aí esses links eles vão dar às pessoas que eles quiserem. E aí essas pessoas vão assistir os jogos, né? Assim, imediato, ao vivo. E aí vocês ainda podem trocar mensagem com ele, falar. Então, isso é extremamente importante para o atleta que está lá, né? Atleta robôs. O Japão, ele nos impressiona muito com a tecnologia. E não ia ser diferente nessas Olimpíadas de Tóquio. Ele tem vários robôs, inclusive robôs atletas, isso mesmo. Entre um jogo e outro, eles colocam um robô que ele consegue acertar a cesta de até 3 pontos. E aí vocês vão ver eles, e eles têm uma precisão imensa, né? Eles nunca erram.
porque eles são programados para isso. Tranquilo? E aí a gente fala dos mascotes, né? O mascote nos Jogos de Tóquio, ele é extremamente importante, justamente pela população amar mascotes, né? E se vocês forem ver, vou até voltar aqui com relação ao mascote, rapidinho, só para vocês verem aqui, pronto. Vocês veem, ele tem a característica de um anime, né? De um mangá, com os olhos grandes, justamente essa ideia do personagem japonês, tranquilo? Agora a gente também tem essas máquinas, que a gente tem essas souvenirs, né, de máquinas de refrigerante, que a gente coloca um dinheiro, pega um refri, pega um chocolate, essas máquinas que a gente vê em filmes, séries, né? E aí, ela tem vários dessas espalhados por todo o Japão, com os símbolos dos Jogos Olímpicos também. A gente também tem, nessa aula, nessas Olimpíadas, a introdução de alguns atletas, né? Atletas jovens, como é o caso da fadinha do skate, né? Nossa fadinha do skate, que tira uma braba. E aí a gente também, que ela tem 13 anos, e a gente vai ter atletas de 66 anos. Então é um esporte que engloba muita gente, né? Essa atleta, ela tem 66 anos e vai praticar hipismo, né? E tem a sustentabilidade. A sustentabilidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele veio para inovar. Por quê? Porque toda a estrutura de Tóquio, das Olimpíadas de Tóquio, ela é extremamente sustentável. Então, se o professor Alami e a professora Vanessa de sustentabilidade, eu acho que já falou para vocês. Mas se não, espere aí que é só um spoiler, viu? As camas são feitas de papelão, as medalhas são feitas de material reciclável, tudo é feito de material reciclável e com qualidade, viu? É importante dizer isso. Porque imagina você pegar 100 mil camas de madeira, de tudo, e aí tem essa estrutura todinha e depois que os jogos acabam. E a sustentabilidade, né? E o cuidado com o meio ambiente, que é extremamente importante. Então a gente vai ter essas questões. Bom, essa foi a aula de hoje, né? Primeiramente, por fim, eu queria agradecer a Efraim por ter o intérprete Efraim por ter deixado essa aula mais acessível para a gente, né? Eu sou o professor Revoredo, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E assim, se ficou algum conceito que você não conseguiu compreender, se ficou alguma questão que você ainda está em dúvida, essa aula, logo, ela vai estar no YouTube. Vai lá, curte, compartilha, dá essa moralzinha a gente aí, benção. E outra, faz lá um comentário, tranquilo? Se ficou com dúvida, vai lá no professor da tua escola e tira essa dúvida. Professor, Revoredo na aula lá do Educa Recife, sexta-feira, falou esse conceito, mas aí eu não estou compreendendo. Você poderia me explicar? Vamos discutir em sala? Pronto, tranquilo? Sextou, cuidado, use máscara, se vacine, viu? Tome cuidado que logo a gente está aí novamente. E diga você lá nos comentários no YouTube se você é medalha de prata, de ouro, de bronze, dos Jogos Olímpicos do Frio aqui de Recife. Tu é o quê? Bom, eu estou ficando por aqui. Essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife.
Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8h da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, alunos e alunas do sexto ano. Eu sou a professora Isabel e vamos para mais uma aula de ciência. Vamos lá? Então, muito bem-vindo a mais uma aula de ciência. Hoje temos muita coisa para desvendar, né? E também para conhecer. Então, vamos nos preparar para a aula. Arruma um lugar aí bem legal, providencia aí rapidinho um copo com água para ninguém precisar de sair desse ambiente na hora que der uma sede, ok? Tem também aí mais um pedido, né? Chama quem está aí por perto. Chama os colegas, se estiverem por perto, alguém aí da família. Tenta ver quem pode ajudar nessa aula de hoje. Lembrando que quem estiver assistindo a aula com você vai poder lhe ajudar nas perguntas, nos desafios, no checkpoint. Lembrando que sempre eu estou trazendo para vocês uma trilha. E o que é essa trilha? É um caminhar, certo? O que vamos ter nesse caminhar? Esse caminhar é para mostrar a vocês que nós vamos partir de algumas questões, de algumas perguntas, e durante esse caminhar nós vamos aprender alguns conceitos, algumas características, para poder chegar, de fato, no nosso tema de hoje. Então, é muito importante, nessa trilha que eu estou sempre falando, que depois vocês continuem com a leitura de texto, lá no texto didático. Vai lá, dá uma olhada no texto didático, assiste aos vídeos também e resolve as atividades, tanto a atividade semanal como a atividade digital. E aí, professora, qual é o tema de hoje? Hoje, nosso tema são materiais sintéticos. Nós vamos descobrir o que são esses materiais sintéticos. Mas para chegarmos em materiais sintéticos, nós vamos também conhecer alguma coisa que também não é sintético e faz parte do nosso dia a dia. Como eu disse, a gente parte de perguntas, de desafios, não é? Que eu estou sempre chamando aqui para vocês de checkpoint. Primeiro questionamento: como são produzidos materiais sintéticos? Então, existe essa curiosidade. Como é que eles são produzidos? O outro: quais as vantagens e desvantagens
de usar material sintético. Será que existe vantagem? Será que existe desvantagem em relação aos materiais sintéticos? Qual é a outra pergunta, professora? Você conhece algum material sintético? Qual? Será que vocês conhecem algum material sintético? Qual vocês arriscariam dizer que é um material sintético? Será que existe alimento sintético? O que é que vocês acham? Se vocês acham que existe, comece a pensar em qual ou quais. Então vamos lá. Vamos fazer aí a nossa viagem aí na nossa trilha, né? Eu trouxe algumas imagens, mas também mais algumas perguntas. De onde vêm esses materiais aqui que estão expostos? Como surgiu? Né? Legal, né, pessoal? Qual é a composição? Então é muito importante a gente saber que tudo isso que está aqui, né? A gente tem que descobrir de onde vem, como surgiu, qual a composição. Então, dá uma olhadinha nesse material, dá uma olhadinha nessas coisas para vocês verem se realmente vocês conhecem, e qual é a composição, como foi que surgiu, né? Alguns aqui dando água na boca, né? Como esse aqui, esse pedacinho de abacaxi. Mas vamos caminhar. É hora de prestar atenção. Eu agora vou mostrar alguns materiais que se encontram aqui na mesa, para a gente poder começar a observar. Então, aqui eu tenho uma laranja, né? Uma tangerina, também chamado, e um suco industrializado, que a gente depois vai conversar sobre ele. Então, aqui seria um. O que é que eu tenho mais para trazer, professora? O que é que a senhora vai mostrar ainda para a gente? A questão aqui de 2 tipos de esponja, que a gente vai conversar sobre essas esponjas no decorrer dessa aula. Ah, professora, eu conheço essa. Eu já vi essa lá no muro perto da minha casa. Ok. Ah, professora, minha mãe compra essa no supermercado. Então, vamos conversar também sobre ela. O que é que nós temos ainda? Temos aqui uma outra caixa, né? A questão aí de um suco. Temos alguns copos. Professora, esse copo aí é plástico, né? É vidro? A gente vai conversar também sobre ele. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma sacola. Essa sacola é diferente. Eu vou dizer para vocês o segredo dessa sacola. Aguardem aí. Eu agora estou só mostrando. Tenho aqui também uma planta e essas varetinhas que foram extraídas o aroma dessa plantinha. A gente vai conversar sobre ela. O que é que temos mais? Ah, tem aqui, olha, um recipiente feito manualmente com argila, com o popular barro. Vamos conversar também. É hora só de apresentar. Professora, eu estou vendo aí um trabalho manual bem diferente. Pois é, feito com muito cuidado, com linhas. Então, um trabalho manual. E assim, outros. Agora eu trouxe um que muitas vezes, né, vão fazer parte aí das comprinhas de vocês antes de vocês ir para a escola. O bombom, também conhecido como confeito. E quando eu olho aqui, tem assim, sabor artificial de hortelã. E a gente vai conversar sobre esse sabor artificial. Então, a nossa conversa de hoje é sobre esses materiais que estão aqui. Vamos lá? No momento certo, eu volto para a mesa, ou eu pego o material e mostro a vocês. Então, para trabalhar com esses materiais, eu estou classificando aqui em 2 grandes grupos. Os naturais e os sintéticos. Então, vejam bem as imagens, o que está representando, né? A questão de frutas, verduras, a questão aí do algodão, da ovelha, troncos de madeira, e aqui algumas roupas, alguns recipientes e também uma pilha de medicamentos. Então, aqui nós estamos classificando em 2 grandes grupos. Vamos continuar. E aí eu quero mostrar a vocês o material natural, também conhecido como in natura, né? Aqui, pessoal, eu estava saboreando essa deliciosa manga no quintal lá da minha casa. E aí, ó, alface, uva, o mamão, que são colhidos e rapidamente, ó, só é lavar e comer e saborear. Legal, não é, pessoal? Então aí, eu não sei se vocês já tiveram essa excelente oportunidade de colher e logo saborear, degustar.
O que é que nós temos mais? Mais material in natura. Mas agora a gente vai conversar um pouco mais sobre esse material in natura, esse material natural. Então, eles são comercializados ou utilizados da maneira que são encontrados na natureza. Então, é colhido e logo saboreado, e logo degustado. Então, aqui não passa por nenhum processo. Então, o que eu fiz anteriormente? Eu peguei a manga, lavei a manga, comi, né? Fui lá saboreando, e assim outras e outras frutas e outros alimentos que a gente pode fazer assim. Então, é essa, vamos dizer assim, a caracterização que nós temos em relação ao material in natura. E aí, agora nós vamos para esse processo de trabalhar com as mãos. Olha aí, material natural manufaturado, né? E aí eu já dou uma dica aqui, ó. Feito com as mãos. E aí, para falar de feito com as mãos, eu trouxe para vocês esse recipiente que foi modelado manualmente. Então, aqui eu posso dizer que esse objeto é um manufaturado. Ele foi extraído, a matéria-prima, né, que é a argila, da natureza, e o homem começou a modelar. Um outro também é essa produção aqui, também manufaturado. Foi tecido manualmente. O que é que eu tenho mais? Que a gente poderia colocar aqui, que foi produzido manualmente. Um segredo. A gente vai continuar, porque tem muita coisa para mostrar. Vamos agora para um outro. Vamos agora falar do material sintético, o tema da nossa aula. Mas o que é realmente o material sintético? Quais são esses materiais sintéticos? Por que eles recebem esse nome? Qual o processo, né? Que caminhada esse material teve para, ao final, ser chamado de material sintético? Vamos lá. Vamos ver o que esses cientistas dizem para a gente a respeito dos materiais sintéticos. Materiais sintéticos são materiais produzidos pelo homem de forma artificial. Vejam, são produzidos pelo homem, porém de forma artificial. Onde acontece isso? Em laboratório e não extraído diretamente da natureza. Então, os materiais sintéticos, eles são produzidos em laboratórios. Eles são produzidos de forma artificial. Muitas vezes, precisa de pequenas partes, pequenas essências para a produção, mas não foi tirado, vamos dizer assim, ele não é extraído diretamente da natureza. É de algo que já foi passado por vários processos. Várias etapas. E agora, dentro de um laboratório, ele vai ser, vamos dizer assim, produzido, vão ser adicionados outras substâncias, e aí a gente vai depois conversar sobre que substâncias são essas para torná-lo sintético, para torná-lo um material sintético. E aí, eu estou trazendo para vocês uma cena de laboratório. Então, é aqui. A partir de testes, a partir de substâncias, de materiais, que esses materiais são de fato produzidos, né? Então, tudo é muito medido, os equipamentos, né? Vejam aí a proteção que está tendo essa pessoa que está manuseando, fazendo os testes, as composições, tudo bem dosado, tudo com o maior cuidado ao que está sendo produzido. Então, tudo aí a partir de reações químicas que vamos ter esses novos produtos. Isso em relação aos materiais sintéticos. Porém, pessoal, vem a grande dúvida. E aí, professora, o material sintético é vantagem ou desvantagem usar? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Aqui eu estou utilizando, né, e sendo bem otimista, colocando aí, ó, o peso maior aí na vantagem. Eu estou dando vantagem, mas é tão pequena, né? Vamos ver se é isso mesmo, que a professora selecionou essa imagem para representar desvantagens e vantagens. Vamos conversar agora sobre essas vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, né? Não usa matéria natural. Se não usa matéria natural, então não vai explorar o ambiente natural. E aí esse ambiente natural está sendo conservado. Então isso é uma boa vantagem. Tem um material sintético. Qual seria outra vantagem? Amplia a mão de obra. Nas fábricas, nas indústrias, precisamos de pessoas capacitadas, de pessoas formadas para fazer todo esse trabalho. Então, ampliou a mão de obra. Preciso de muita
Não só as máquinas que vão trabalhar, eu preciso de pessoas trabalhando lá, operando essas máquinas, operando esses testes, ok? Mas agora vamos para as desvantagens. Será que vocês pensaram em alguma desvantagem? E aí, pessoal? Vamos pensar um pouquinho nas desvantagens? Olha que eu estou colocando aqui agora. E aí vem um problema. Se não é natural, a natureza não decompõe. E aí? Então, se esse material aqui, ele não é natural, a natureza não decompõe ou então demora muitos e muitos anos para decompor. Gente, a esponja, essa esponja sintética é um grande problema no nosso solo. Então é algo para a gente pensar. Professora, mas tem a outra esponja. Sim, essa esponja aqui, né? A bucha, ela é natural. Então a natureza conhece, se ela conhece, então ela tem fungos e bactérias decompositores. Então essa seria a mais indicada para a gente usar. Então, toda vez que vocês passarem num local que alguém permitiu que vocês retirassem, ou que alguém doou para vocês, levem essa para casa. E vai ser muito útil para lavar os pratos, para fazer a limpeza do corpo, principalmente depois de ter brincado bastante no campinho, aí perto de casa. Vai ajudar. É um esfoliante natural também, viu, gente? Então, mostrei a vocês aqui esse exemplo, né? Professora, e a única desvantagem é a questão de não decompor? Não, pessoal. Com a industrialização, com a produção gigantesca, nós vamos ter também a sobrecarga de trabalho para a produção. Se tem aí que produzir muito, então, muitas vezes, existem profissionais que estão sobrecarregados. Podemos até dizer que um trabalho escravo para superproduzir. E aí nós vamos nos remeter a alguns países, né, que têm uma hora de trabalho diferente da nossa, que as leis lá são bem diferentes. E muitas vezes essas pessoas trabalham horas e horas sem um momento de descanso. Então, essa também eu trago como uma desvantagem da produção aí do material sintético. E aí? A senhora falou isso, mas como é esse material sintético no nosso dia a dia? Eu coloquei alguns aqui para vocês, mas agora a gente vai conversar sobre alguns deles que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje eu quero experimentar a imaginação de vocês. Eu vou trazer agora as palavras e a gente vai imaginar as coisas. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse exercício. Então, o que é que nós temos primeiro? O adoçante, não é? Aquele açúcar artificial. E quais são os benefícios? São indicados para os diabéticos, para outros tipos de problema de saúde. Porém, ele vai trazer aí alguns benefícios em relação à saúde, porque essa substância, ela não é absorvida pelo organismo. A gente sente o sabor, mas o nosso sistema digestório não absorve. Por isso que não traz essa complicação em relação ao açúcar comum, ao açúcar de cana-de-açúcar, como é o mais comercializado na nossa região. Então, a vantagem do adoçante é para as pessoas que têm problema de saúde, elas sentirem um sabor adocicado nos alimentos, nos diversos alimentos. Porém, sabe-se que esse tipo de adoçante, ele não é absorvido. Por ele não ser absorvido, então ele não traz malefícios para a saúde no que diz respeito ao açúcar. Porém, existem outras substâncias que só muitas vezes o médico é que vai poder prescrever para cada tipo de doença os mais indicados. E aí o comércio é bem vasto e às vezes tem pessoas que começam a comprar sem observar e sem receber a dica do médico, ok? O outro é o detergente, né? O detergente de prato. Ele é muito importante, professora. Quando a minha mãe prepara um alimento gorduroso, só ele que vai limpar bem os pratos. Isso, ele é muito importante nesse momento. Porém, também tem uma desvantagem. Eles são grandes poluidores dos mananciais, dos rios, né? Dos nossos ambientes aquáticos. Por quê? Aí a gente vai ver que eles traz também, para trazer esse benefício lá para a nossa cozinha, ele vai levar substâncias que não são, vamos dizer, benéficas para os habitantes desses ambientes aquáticos. Eu disse que a gente tinha que trabalhar com a imaginação. As imagens hoje estão aí na cabecinha de vocês.
E agora a gente vai para a borracha sintética e os hidrocarbonetos. Então, a borracha sintética, a questão aí de muitas vezes de solados de sapato, de bolsas, de alguns objetos que fazem parte do nosso dia a dia, como também a questão dos hidrocarbonetos, que seria a questão desses tipos de plásticos diversos, onde na parte de baixo do recipiente de plástico, ele sempre vem com indicação, um triângulo e às vezes um número ou letras, e elas vão indicar que tipo de plástico, que tipo de material sintético ele é. Vamos mais. Passei 2 aqui, deixa eu ver se eu volto. Pronto. A questão aí do nylon, né? Que aí o nylon faz parte aí, né, do nosso dia a dia, na questão aí dos shorts, né? A questão aí de roupas, de calça, que muitas, as bolsas, né? Uma bolsa de nylon. E aí o nylon, ele veio, favoreceu muito, por questão aí de não preciso passar a roupa seca rapidamente. Então tem as vantagens, né? Os materiais sintéticos têm vantagem. Mas aí a questão também do lixo do nylon, que traz grandes complicações para o meio ambiente. E vamos falar também do material sintético, a questão dos medicamentos e das drogas, né? Que muitas vezes elas são produzidas com um grande objetivo, que é a questão aí da saúde, porém também traz alguns malefícios. Né? E a questão aí também das drogas, que algumas são produzidas, né, através de, muitas vezes, de laboratório ou de misturas, e que trazem grandes complicações. Né? E aí, falando em medicamentos e drogas, a gente vai trazer aí, sempre pensando nos benefícios e dos malefícios desses materiais. Eu vou dar uma paradinha para a gente parar para pensar em relação às perguntas, né? Então, lá no nosso checkpoint tem alguns questionamentos em relação aí às vantagens e desvantagens dos materiais sintéticos. Se tem alimento, né? Em relação aí aos materiais sintéticos. E aí é preciso a gente parar para pensar. Mas, assistindo a aula há pouco tempo do professor Revoredo, que falou aí muito bem, né, sobre os Jogos Olímpicos, eu trouxe também uma curiosidade sobre os Jogos Olímpicos. Sabiam que lá nos Jogos Olímpicos, né, pode existir aí um material sintético que não é bem-vindo? É a questão dos dopings. Vocês sabem, gente, o que são dopings? Vejam, são substâncias quimicamente produzidas e elas têm um poder de, ao ser ingerido, ele traz alguns, vamos dizer assim, algumas vantagens em relação a quem não ingeriu. Traz algumas força, vamos dizer que traz força, traz energia a mais do que o organismo naturalmente poderia produzir. O doping não é bem-vindo, gente. Né? Revoredo falou de vários esportes. E aí nos esportes sempre mostrando, né, que cada um teria que dar o seu melhor. A importância ali é superar marcas, superar recordes. Mas aí existe um grande problema. Professor, e como é que sabe? São feitos testes, gente. São feitas muitas análises. São colhidos urina. Através da urina dos atletas, eles conseguem ver quem ingeriu alguma substância que pode oferecer vantagens em relação aos outros que se alimentaram de forma natural. Então, isso aqui não é bem-vindo. Existem países que foram punidos, atletas que perderam medalhas, mesmo depois de ter subido no pódio. E aí, pessoal? Isso não é bem-vindo? Por quê? Porque vai mexer com o mecanismo, vai mexer com toda a produção, né, que aquele atleta tem em relação aos outros. Então, ele não pode ingerir porque ele está trazendo um artifício, ele está trazendo uma substância que vai superar o seu, vamos dizer assim, o seu organismo. O que ele foi preparado, isso aí vai dar uma condição maior. E isso não é honesto. Isso aí é uma questão, ó, olha a mãozinha colocando, desonesto. Isso não traz medalha, isso não pode trazer medalha, porque é algo que foi utilizado ilegalmente. Então, isso é um crime lá no Comitê Olímpico. Né? E que bom que isso pode ser detectado, pode ser descoberto. Né? Mas vale a pena a gente saber que esse tipo de material sintético ele é produzido de forma ilegal. Os laboratórios que fazem isso aí
não são laboratórios confiáveis, nem são laboratórios atestados. São laboratórios que fazem isso de forma ilegal, de forma errada, gente. Mas vamos lá. Vamos falar ainda desses materiais sintéticos, né? E aí eu trouxe para vocês algumas, vamos dizer assim, algumas dicas para a gente começar a pensar, né? Então, esses materiais sintéticos, o que é que eles fazem? Não gasta o material natural. Essa é uma grande vantagem, né? Que vantagem é essa? A gente tem que parar um pouquinho para pensar. Pensaram na vantagem? Então, não vai ser explorado tanto a natureza. Vai ser retirado pequenas porções. Então, isso tem um valor, né? Exemplo, Revoredo colocou também que tudo que está sendo produzido, né, nessa Olimpíada é de material reaproveitado. Eles estão não só reciclando, como reaproveitando. Quando ele falou na questão das camas, né, que antes poderia ser produzido de madeira, imagina quantas florestas teriam que ser devastadas. E eles reutilizaram o papelão para a produção. Depois, esse papelão pode ser destruído, né, através das indústrias e produzido outras coisas. Então, a questão aí da reciclagem. Lembrar que o reaproveitamento tem um outro papel. Atende à necessidade. Então, a outra vantagem é que isso é produzido, é uma necessidade. Essa taça aqui mesmo, ela é feita de acrílico. Ela não é plástico nem é vidro. Então, ela tem uma vantagem por não ser vidro. Não é isso? Por quê? Porque aí, quando ele quebrar, não vai trazer, vamos dizer assim, chegar o piso, aí na casa de vocês ficar cheio de caquinhos de vidro, onde a mamãe vai ter que varrer com cuidado, aí não pisa aqui, não passa por aqui descalço. E em relação ao plástico, não é isso? Ele traz uma beleza diferente, ele parece ser. Veja que interessante. Também um copo em acrílico, esse aqui, não é, com um tom mais leitoso, o branco. A outra, substitui tentando baratear. Então, essa também é uma vantagem do material sintético. Como ele é produzido em grande escala, então torna-se mais barato. Então, muitas vezes, né, isso aqui a gente encontra facilmente, gente, mas isso é comercializado. Se vocês entrarem num grande supermercado, vocês vão ver. E, às vezes, se a mamãe estiver perto, ela vai dizer, é um absurdo. No muro, perto de casa, tem muito. Então, esse aqui, quando vai para o supermercado, ele vai mais caro. Enquanto que essa esponja, que é produzida em grande escala, torna-se mais barata. E na hora de escolher, muitas vezes nós precisamos, não é, gente? Escolher o que está mais barato, devido até às nossas condições. Mas, se a gente parar um pouquinho para pensar, se perto da minha casa tem esse tipo de esponja, eu vou escolher esse, por vários motivos. Eu vou escolher esse porque eu não vou gastar nada e ainda estou cuidando da natureza. Muito legal. Mas vamos continuar. Então, substitui tentando baratear aí a questão. Eu trouxe para vocês aqui uma pequena demonstração da industrialização. Aqui é ainda muito simples, né? A utilização de madeira, um tear. Então, aqui ele está produzindo um tecido que poderia ser uma rede, um tapete. Aí, com a sua habilidade e a questão aí de uma indústria, vamos dizer assim, bem mais simples, não é? Em relação a quê? A questão aí da industrialização, das superindústrias. E aqui uma mais sofisticada, ok? E aí, vamos falar um pouquinho dos fakes, né? Será que tem fake? Eu perguntei da alimentação. Olha aqui, gente, rapidinho. A questão aí do bumbum, artificialmente, não foi isso? Sabor artificial é um fake. Então, tem outros fakes, como o picolé, a gelatina e outros mais. O suco. Vamos caminhar. E aqui eu estou trazendo para vocês a dica da atividade de hoje. É vocês colocarem as atividades em dia. Nós estamos retornando às aulas agora. Vocês estão, com certeza, engrenando essa questão de orientação das aulas, orientação das tarefas, um horário de estudo em casa, que é muito importante, ok? Então, estou pedindo aqui a vocês que coloquem as atividades em dia. Quais são, professora? As atividades digital e também a atividade semanal. Então, a dica foi essa. Gente, nós estamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Essa foi a aula de ciência com a professora Isabel. Tchau, pessoal!